900 bilhões de dólares no Bitcoin podem ser roubados. Não por hackers comuns, não por governos, mas por uma máquina que ainda nem existe na forma que ela deve existir. A computação quântica virou o novo bicho-papão do mercado. E a pergunta que está todo mundo se fazendo é: o Bitcoin pode mesmo ser hackeado? Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar por que essa narrativa do medo extremo está completamente fora de proporção, qual o plano real que já está sendo executado para blindar o Bitcoin e principalmente porque se o computador quântico for realmente uma ameaça, o último lugar que você vai querer ter o seu dinheiro é no banco e o lugar mais seguro vai ser o Bitcoin. Parece contraditório? Eu vou te mostrar que não é. Se você quer entender o mercado cripto com dados, sem sensacionalismo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui para te deixar à frente de 99% do mercado. Agora dá só uma olhada nessas manchetes. O Bitcoin pode cair abaixo de 50 mil dólares sem correção quântica até 2028. Estrategista da Jefferies zera a posição em Bitcoin citando riscos da computação quântica. A computação quântica já está impactando o Bitcoin. O FUD sobre o computador quântico está a todo vapor nesse momento, e aí o que acontece? O preço cai, né? O medo se espalha e até investidores institucionais, como eu mostrei aqui, ficam inseguros. A gente vê agora a Coinbase formando um conselho para avaliar os riscos da computação quântica contra a blockchain, e o Michael Saylor também criando um programa de segurança para cuidar desses riscos. Mas afinal, esse é um risco real? E o que exatamente pode acontecer com o seu Bitcoin se essa ameaça se concretizar? É isso que a gente vai ver agora. E eu te garanto, depois de entender os números reais, a sua visão sobre esse assunto vai mudar completamente. A criptografia do Bitcoin, apesar de ser extremamente complexa, pode ser explicada de forma muito simples. Basicamente, você quando cria uma carteira, você tem lá suas palavras-chave, né? Você tem ali ou 12 ou 24 palavras. Essas palavras nada mais são do que uma forma de enxergar uma chave privada, que é um código gigantesco ali com dezenas de caracteres. É basicamente a sua senha. Se você perde essa chave ou perde as 24 palavras, você perde acesso aos seus Bitcoins. E da mesma forma, se alguém pegar essa chave privada, que é a sua, ela pode acessar todo o seu dinheiro da sua carteira cripto. E como funciona exatamente? Você tem a chave privada e você aplica ali a criptografia de curva elíptica, né? Você faz uma multiplicação bastante aleatória e com isso você cria uma chave pública, que é mais um endereço gigantesco. Desse endereço gigantesco, você deriva o endereço que é como se fosse a chave Pix. É basicamente assim que funciona. Tem uma chave privada, cria uma chave pública e ela cria o endereço que é para onde eu recebo, e aquele endereço que você copia e cola na corretora para sacar ou mandar criptoativos é o endereço final. E como é que funciona uma transação? Tem um outro diagraminha aqui. Você tem o seu dispositivo, vamos dizer, a sua Trezor, a sua Ledger. Dentro desse dispositivo tem uma chave privada e quando você quer fazer uma transação, eu tenho aqui uma transação, ela vem com um hash, que é um código. Ela, entre aspas, tá pessoal, isso aqui é bem grosseiro, mas ela entra no seu dispositivo e o seu dispositivo tem que assinar com a chave privada. Como é que ele faz essa assinatura? Ele expõe a chave pública, essa chave pública ela é combinada com o hash da transação e isso gera uma assinatura. Então, nesse contexto, a sua chave privada ela continua no dispositivo, ela não é exposta, mas você acaba expondo a chave pública. E toda a segurança do Bitcoin consiste no fato de que eu posso fazer o caminho normal, da chave privada para público e para o endereço. Mas um computador normal hoje não consegue fazer o caminho inverso, pegar a sua chave pública e dela chegar na chave privada. Um computador normal levaria milhares de anos para conseguir fazer isso. E aí que está o ponto. A tese é que o computador quântico conseguiria resolver esse problema em algumas horas. Isso porque o computador quântico ele funciona de forma completamente diferente. Os computadores normais, eles processam informações em bits, que são zeros ou uns, e eles processam uma coisa de cada vez. Já o computador quântico, ele usa o qubit, que ele consegue combinar as duas coisas, né? Ele não está calculando nem zero nenhum, ele faz os dois ao mesmo tempo. Isso dá uma quantidade absurda, né? Uma velocidade absurda para testar milhões de possibilidades em pouco tempo. É como se o computador normal ele tentasse abrir uma fechadura usando uma chave de cada vez, né? Tem ali no molho de chaves. O computador quântico não, ele testa todas as chaves ao mesmo tempo. E já foi criada uma forma de quebrar essa criptografia do Bitcoin, que é com um algoritmo de Shor, que em tese permitiria que o computador quântico, que fosse poderoso o suficiente, ele derivasse a chave privada tendo a chave pública à mostra. Isso, novamente, seria, em tese, feito em poucas horas. E aí você já vai para a conclusão, né? Então, acabou, né? O Bitcoin está morto, o computador quântico vai pegar meu Bitcoin. Só que, na verdade, a história não é tão simples assim. Primeiro que nem todo Bitcoin está em risco. A vulnerabilidade ela existe quando a chave pública está visível na blockchain. Isso depende também do tipo de endereço que você está usando.
A Chaincode Labs, que é um dos centros de pesquisa mais respeitados do ecossistema cripto, publicou um estudo, estimando que entre 20 a 50% de todos os bitcoins em circulação, que dá entre 4 e 10 milhões de bitcoins, poderiam ser vulneráveis ao computador quântico. Isso inclui, inclusive, os bitcoins do próprio Satoshi Nakamoto e os endereços de tipo Taproot que expõem a chave pública na blockchain. Mas aqui vem a parte que essas manchetes não estão contando, tá? A CoinShares também, outra empresa, publicou um relatório contestando esses números. Segundo a análise deles, apenas 10.200 bitcoins, sim, só isso, muito menos, estão em endereços grandes o suficiente para causar qualquer impacto real no curto prazo, caso eles fossem comprometidos. Isso é menos de 0,1% do supply total do Bitcoin. Por quê? Você não encontra endereços antigos que têm muito Bitcoin junto. Muitos deles estão separados em contas de 50 Bitcoins a cada 50 Bitcoins. Então você teria um esforço para quebrar a criptografia de cada um desses endereços. Isso daria uma força grande, e você levaria mais tempo para pegar todos esses Bitcoins. Se você juntar os endereços antigos que estão expostos e que tem muito Bitcoin, dá cerca de 10.200 Bitcoins ao todo. E mais, 92% de todos os Bitcoins estão em tipos de endereços modernos que escondem a chave pública até a hora que você faz uma transação. Como mostrei no diagrama, você faz a assinatura, aí você expõe a chave pública. A janela de vulnerabilidade ela é infinitamente menor do que as manchetes sugerem. E só para colocar em perspectiva aqui de quão distante está essa ameaça do computador quântico. O mais poderoso hoje pertence ao Google, aparentemente, o Willow, e tem 105 qubits. Só que para quebrar a criptografia do Bitcoin em um dia, por exemplo, estima-se que seria necessário um computador de 13 milhões de qubits. Isso é 100 mil vezes mais poderoso que qualquer coisa que existe hoje. E o ponto é que cada qubit adicional é exponencialmente mais difícil de estabilizar. Não é uma coisa estável o tempo inteiro. Você tem que ter uma tecnologia cada vez melhor para ele se manter estável e todos os qubits funcionando. Então, as estimativas dos especialistas levam em consideração uma década aproximadamente para isso se tornar realmente possível. Esses dados aqui por si só já deveriam acalmar qualquer pessoa racional, mas tem um argumento ainda mais poderoso que quase ninguém está fazendo e que destrói completamente esse pânico que está no mercado. Pense comigo, o Bitcoin usa uma criptografia extremamente avançada, a de curva elíptica. Sabe quem usa versões mais fracas ainda do que essa criptografia? Todo o sistema bancário mundial. Toda a internet, praticamente tudo que você usa no teu dia a dia. Se o computador quântico tivesse força para quebrar o Bitcoin, ele quebraria antes disso o sistema bancário tradicional, sistemas militares, toda a infraestrutura digital global. Então, os bancos eles estão numa situação igual ou até pior que o Bitcoin. O Bank Policy Institute ele publicou um relatório alertando que os bancos eles têm que migrar urgentemente para uma criptografia pós-quântica. O governo americano estabeleceu como data limite, a última 2035, como prazo para aposentar todas essas criptografias que são vulneráveis dentro das instituições federais. Então, me responde, vamos ser sinceros. Por que justo agora, com o sentimento do mercado nas mínimas, o Bitcoin depois de uma correção de 50% da máxima histórica, por que justo agora essa conversa de computador quântico surge falando só do Bitcoin, sendo que tem todo outro sistema financeiro que não é imune a isso? Por que ninguém está publicando manchete dizendo que o computador quântico vai destruir o Itaú, vai destruir o Bank of America, vai destruir o sistema SWIFT? Ora, ninguém aqui é inocente, A gente sabe por quê. Porque o objetivo é gerar medo, não é informar. É FUD simples e puro. E esses pânicos aqui, eles aparecem sempre nos piores momentos do mercado para fazer você e fazer todo o varejão aí vender na baixa, enquanto quem sabe exatamente sobre o assunto, sabe o valor do Bitcoin, está acumulando. E é exatamente por isso que aqui na Target a gente trabalha com dados e não com esse tipo de manchete. A gente analisa fundamentos on-chain, movimentações das instituições e indicadores que te mostram exatamente o que está acontecendo por trás das cortinas. Então, se você quer parar de ser refém de manchete sensacionalista, e ficar com medinho aí quando vem uma notícia, e começar a tomar decisão baseada de fato em dado, então você acessa o link aí na descrição para conhecer o nosso trabalho. Nós somos hoje a maior consultoria em criptomoedas do Brasil e temos as ferramentas que você precisa se quiser se orientar no mercado. Agora, ainda que a ameaça esteja distante do Bitcoin e muitos anos à frente, a comunidade não está parada esperando. E isso é o ponto mais importante de tudo. Em 11 de fevereiro de 2026, a BIP360 foi oficialmente integrada no repositório do Bitcoin. Isso aqui é um grande marco para a comunidade. A BIP360 é uma proposta de alteração no Bitcoin que visa resolver, de uma vez por todas, ou pelo menos grande parte, da ameaça da computação quântica. E a proposta é basicamente você não expor mais a chave pública. Simples assim. Se a ameaça é o computador quântico derivar da chave pública qual a chave privada,
Então, simples, a gente aplica uma criptografia pós-quântica à chave pública. Isso já foi desenvolvido, está agora em revisão, né, dos pares, e o melhor, isso mantém toda a funcionalidade do Bitcoin. É uma atualização pontual, ela resolve o problema e não altera mais nada. E isso é só o primeiro passo, tá? Já tem todo um plano de evolução para esse tipo de criptografia no futuro. O Bitcoin está se preparando metodicamente, sem uma pressa irresponsável, mas também sem uma negligência para algo que está distante. Como o Saylor falou recentemente numa call da Strategy, não entre em pânico e não faça a cura ser pior do que a doença. Esse tipo de conteúdo que te mostra o que realmente está acontecendo, sem FUD, sem hype, é o que a gente traz toda semana aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e deixa sua curtida. Isso nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Então, pessoal, né, vocês já entenderam, a ameaça quântica ela é real, só que ela está pelo menos, sei lá, a uma década de distância talvez. Os computadores atuais estão 100 mil vezes abaixo do que o necessário. Apenas 0,1% dos bitcoins está, de fato, né, em endereços que causariam impacto real se fossem comprometidos. A comunidade já está muito adiantada com a BIP 360 e os programas como o da Strategy e da Coinbase estão evoluindo. E o mais importante de tudo, a criptografia que protege o Bitcoin é bem mais forte que a criptografia que protege todo o sistema financeiro mundial. Se o computador quântico for uma ameaça real, o sistema bancário cai antes, a internet cai antes, os sistemas militares caem antes, e o Bitcoin, com a sua comunidade descentralizada global de desenvolvedores, extremamente capacitados para isso, é na verdade um sistema com grande capacidade de se adaptar e se fortalecer. Então, né, fica tranquilo, não se preocupa com isso, não perde uma noite de sono, porque se o computador quântico for uma ameaça, o lugar que você vai querer ter o seu dinheiro não é no banco, é no Bitcoin. Se você curtiu esse vídeo aí, gostou da informação e ficou mais tranquilo, deixa o like aí, compartilha com aquele amigo que está morrendo de medo, né? Tá caindo no FUD da computação quântica, e acessa o link aqui na descrição para conhecer o nosso trabalho, conhecer os dados que grandes investidores usam para tomar decisão. Obrigado pela sua companhia, a gente se vê no próximo conteúdo.